Oi gente, quem fala que é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago livros que me trouxeram uma certa bad e aqueles livros que mais me fizeram chorar na estante. E antes de eu comentar pra vocês como esses livros me fizeram derramar lágrimas e quais são eles, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois a gente não fala só de livro que deixa a gente triste não, a gente fala de muita coisa boa também. E já faço convite pra você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha Scooby, estou com Pets e Livros. E antes que eu esqueça, se você queira comprar qualquer um desses livros usando o link do canal, você nos ajuda pagando nada mais por isso e nós ganhamos uma pequena comissão da senhora Amazon. Então, aqui na descrição vai estar o link de associado, então bora me ajudar, porque eu preciso investir nesse canal, pagar o microfone que eu comprei, então bora me ajudar. Agora, cheio de lenga-lenga e bora para esses livros que mais me fizeram derramar lágrimas nesses últimos 2 anos. Então, pessoal, eu decidi montar essa lista um pouco dramática, porque eu sou uma leitora sensível. Tem leitores que são coração de pedra, eu sou uma manteiga derretida. E daí eu pensei assim, quais foram os livros nesses últimos 2 anos que mais me fizeram derramar lágrimas? Daí eu montei um ranking e agora eu vou compartilhar com vocês. E o livro que mais me fez derramar lágrimas, sim, foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu lembro até hoje que teve uma certa cena logo no início, no primeiro casamento da Evelyn, que me chocou muito, que eu senti a dor da personagem e naquele momento caiu lágrimas. Só que, gente, lá pros seus 80%, sei lá, já tava nos seus finalmente aqui desse livro, era capítulo atrás de capítulo, bomba atrás de bomba na vida da Evelyn, que eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher só sofre! E daí chorava. Eu estava gravando vlog porque esse livro estava na minha lista da Maratona de Primavera da Kabuki lá de 2021. E, gente, eu ainda bem que não fiz a leitura desse livro na época na Twitch ao vivo, porque às vezes eu tava fazendo lives de sprint de leitura, porque senão eu ia pagar muito mico, porque eu chorei demais. Esse livro me fez parecer uma grande bebezona. De tantas lágrimas que caiu. Eu chorava tanto. E claro que Os 7 Maridos de Evelyn Hugo dispensa comentários, né? É um grande hype, um grande sucesso. Você não leu esse livro, meu querido, minha querida? Tá esperando o quê? Vai ler. Aqui no canal tem uma resenha. Acho que tem spoilers, mas eu comento quando eu falo sobre os spoilers, tá? Mas em resumo, a gente vai ter a vida de uma atriz extremamente famosa de Hollywood, onde ela teve uma vida muito tumultuada em quesito relacionamentos. Ela já foi casada diversas vezes e ela finalmente, quando ela está com seus quase 80 anos, decide abrir o jogo e falar com uma jornalista toda a história de vida dela. E é isso, gente. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é muito mais do que os maridos, e sim da Evelyn, tá? Bora pro próximo livro que me derramou lágrimas também. Outro livro que eu não me canso de falar aqui no canal é Os 4 Ventos, da Christian Hannah. Esse livro foi o meu livro favorito de 2022 e eu derramei muitas lágrimas aqui. Teve em diversos momentos que eu quase chorei, mas que me deu aquela angústia no coração. Mas teve outros, putz, o final então nem se fala. Caiu bastante lágrimas, eu não estava esperando por aquilo. E tem muitas marcações, foi um livro que realmente me emocionou de tal forma que eu não consigo me esquecer dessa história. Foi uma escrita muito envolvente, teve muito esse plano de fundo da história da Grande Depressão, bem como as grandes secas do Texas, essa dificuldade de uma família que dependia do campo para sobreviver e ter que ir para uma cidade grande para se virar nos 30, uma mãe que fez de tudo pelos filhos. Ai, gente, só leiam, tá? Ele vai trazer tristeza no coração, mas também traz calanto. É isso. Essa lista aqui é quase aquela coisa. Você gosta de chorar? Leia esses livros. Você não gosta de chorar? Tem coração de pedra? Leia também, porque são ótimas indicações, tá? Bora pro próximo livro. E esse eu vou deixar a foto aqui, que é Flores para Algernon. Eu achei que seria mais uma ficção científica, né? Mais clássica da década de 60. Eu li pelo Kindle Unlimited. Logo no início eu achei, de certa forma, engraçado, porque era narrado de uma forma de escrita totalmente errada, mas na verdade é porque o nosso personagem, o Charlie, ele tinha uma deficiência mental, então ele tinha uma dificuldade de escrever e ele fazia relatos em um diário sobre o dia a dia dele. A gente vai vendo a escrita evoluir ao ponto de que ele faz uma cirurgia
onde eles acredito que essa cirurgia vai fazer com que o QI dele aumente, e aí a gente vai ver gradativamente a escrita dele ficar mais polposa, vamos dizer assim. E aí a gente se depara então num livro que pra mim me pegou de uma forma inacreditável. Eu achei que ia ser mais uma ficção científica sobre essa questão dessa cirurgia que é fazer o QI dele aumentar, e quando eu vi era uma montanha de emoções, diversos traumas do Charlie da infância, bem como essa questão da sociedade. Não importa se o cara ele tinha uma dificuldade de fala, ele era uma pessoa muito inocente, ele tinha essa questão assim das pessoas enganarem muito ele quando ele não tinha tanta inteligência, e ao mesmo tempo quando ele ficou uma pessoa extremamente inteligente, as pessoas fechavam as portas para ele. Então assim, gente, esse livro me fez ver como a humanidade é difícil, e ele me emocionou demais. Tem resenha aqui no canal, eu super indico esse livro, tá? Eu posso às vezes não comentar tanto, porque eu acho que eu não tenho tanta capacidade de descrever essa história como me emocionou. É igual Os Quatro Ventos. Eu nunca fiz uma resenha específica para Os Quatro Ventos. Flores para Algernon eu fiz, mas não é um livro que eu tenho tanta capacidade que eu acho que eu consigo transmitir tudo aquilo que eu senti quando eu lia esse livro. E se você não leu, tá perdendo tempo, tá? Se tiver ainda disponível no Kindle Unlimited, vá ler. Bora pro próximo livro. E o próximo livro foi uma leitura de fevereiro de 2022, foi Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tive um primeiro contato com a escrita da autora em Um Caso Perdido. Eu odiei aquele livro. Aquele livro me fez extremamente mal, muitos gatilhos desnecessários, situações extremamente ruins. E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu achei muito grandioso se comparado a Um Caso Perdido. Eu gostei muito de Assim que Acaba. E eu não sabia muito bem do que se tratava esse livro, apesar de ser muito hypado. E aí, tem certas cenas que eu até botei outra cor em azul, que foi um choque pra mim, quando aconteceu. E aí, quando essas cenas aconteceram, meu coração quebrou junto com o da personagem. E daí eu chorei nessas 3 vezes que eu marquei em azul. Em outros momentos também eu fiquei com os olhos marejados, fiquei com o coração angustiado. Foi muito um sentimento semelhante ao que eu tive em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, no primeiro relacionamento da Evelyn. E daí é um tema muito difícil e sensível para nós mulheres, então não tinha como eu não me conectar. Graças a Deus eu nunca vivenciei isso dentro da minha casa com o meu relacionamento, bem como os meus pais nunca passaram, graças a Deus, por essas situações, mas infelizmente a gente sabe que existe, que tem sempre numa casa de alguém essa questão da violência doméstica, e não tem como não se emocionar e não se ver, né, nessa situação como mulher, nessa situação bem frágil, onde nós acabamos nos se deparando. Então, foi um livro que me fez derramar muitas lágrimas. Bora pro próximo livro. E o próximo livro também eu li pelo Kindle Unlimited, vou deixar a capa aqui, que é A Passarinha. Gente, que livro! Eu devia ter feito uma resenha aqui pro canal. Na época, quando eu fiz a leitura, foi tão imersiva, tão assim, de uma certa beleza. Esse livro, quando eu finalizei, eu fiquei refletindo muito sobre a vida, sabe? Aqui a gente vai ter uma garotinha que sofre de Asperger, e ela passou por um problema muito doloroso e difícil relacionado ao irmão que veio a falecer em um atentado que a escola sofreu. Então a gente vai ver essa criança onde tinha alguém que sempre era ponte para ela conseguir se comunicar com aquelas pessoas, para tentar ter uma vida mais aceitável no sentido da sociedade, aquela pessoa que fazia ela se entreter com outras pessoas, conhecer. Ela veio a perder essa base sólida que era o irmão, e aí a gente vê ela passando por esse luto, bem como o pai que perdeu um filho e ao mesmo tempo também tem que cuidar dessa filha que sofre de Asperger, e aí a gente vê a escola que tá toda nessa dificuldade pelo atentado. Então assim, gente, é um livro extremamente pesado, intenso, e que vai abordar muitas essas questões, principalmente de como devemos procurar ajuda, principalmente quando estivermos enfrentando um momento tão difícil como um luto. Alguns livros daqui vão relatar esse assunto, e o próximo também relata, que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid.
Eu acho que esse livro, as partes que mais me comoveram foi a parte onde a nossa personagem principal acreditava que tinha perdido o grande amor da vida dela. O marido dela tinha se dado como morto por ter desaparecido em um acidente aéreo. O avião caiu no mar, nunca encontraram o corpo dele. E aquelas páginas onde a nossa personagem se vê nessa situação tão difícil. A Taylor escreveu com maestria todo esse momento do luto. Então eu chorei muito, de me acabar de chorar, porque recentemente, não fazia nem 3 meses, eu tinha perdido pessoas muito queridas e próximas a mim, da minha família, de uma melhor amiga, na época pelo Covid. Então, assim, eu sei que era totalmente diferente, né, o luto em si, mas se comunicava. E naquele momento, esse livro me acalentou muito, me trouxe uma paz no coração e eu também chorei demais, sabe? E aqui a gente vai ter essa premissa onde a nossa personagem principal, ela a princípio perde o marido, ela passa por todo esse processo de luto, ela se permite conhecer outra pessoa após uns 2 anos e meio. E quando ela está noiva, ela recebe uma ligação do seu marido que estava desaparecido. Enquanto ela está jantando com a família e o noivo, ela recebe uma ligação do marido. E não é spoiler, é a primeira página do livro. E aí a gente vai ver todo o relato dela de como ela conheceu esse primeiro amor, de como foi todo esse casamento, depois todo por esse período de luto, depois conhecendo o Sam, que era esse outro noivo dela. E aí o grande dilema, com quem que ela vai ficar? Não é um triângulo amoroso, é muito mais sobre como a nossa personagem se vê e como ela se ama, né? Porque ela, do jeito que ela gosta, da personalidade dela, é com quem ela deveria ficar. Enfim, amei demais e foi o livro que me fez ficar encantada pela escrita da Taylor. Bora pro próximo livro. Chega a ser cômico eu falar esse livro nessa lista, porque já é nítido que eu ia sofrer ao fazer essa leitura. E eu estou falando de Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Sim, meu Deus, ainda bem que eu não li na hora do almoço do trabalho esse livro, mas eu li lendo no caminho do trabalho e eu cheguei com os olhos borrados no trabalho, foi engraçado. Mas sim, foi uma leitura muito fluida, extremamente rápida. Aqui a gente vai ter o Rufus e o Mateu, eles receberam a ligação da Central da Morte, eles sabem que tem 24 horas que eles irão falecer. E eles decidem então aproveitar o último dia da vida deles conhecendo uma pessoa nova que também recebeu essa ligação. Então os dois vão se conhecer através de um aplicativo do Último Amigo. E os dois se conhecem, a gente fica torcendo pelos dois, mas a gente fica com aquela coisa no coração de tipo, e aí, será que eles vão morrer? Será que eles não vão morrer? E é isso, gente. Eu só posso dizer isso. Eu nunca fiz resenha desse livro, porque eu acho que não precisa ter resenha para esse livro. Mas é um livro que vai trazer muitas questões que nos fazem refletir sobre a vida, de como ela é finita, de como a gente deve aproveitar os momentos especiais da vida, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Eles sabiam quando eu ia falecer, a gente não. Bora pro próximo livro. Tá quase, hein? Tá acabando, tá acabando. Faltam 3 livros. E o próximo eu fiz a leitura depois de conhecer o mundo através de uma adaptação, que eu chorei muito na adaptação. E eu estou falando, sim, de Anne de Green Gables. Primeiro volume. Anne de Green Gables era uma série na Netflix que até hoje eu não entendo por que, Netflix, tu fizeste isso conosco? Por que tu cancelaste? Só foi 3 ou 4 temporadas, só que eu fiquei extremamente encantada. Por quê? Pra quem não sabe, Anne de Green Gables, a série na Netflix, a adaptação, é baseada praticamente só nesse primeiro volume. Então, quando eu fiz a leitura, praticamente eu revivi todos os momentos que estavam presentes na série. São poucas as diferenças que a gente encontra, mas elas estão presentes, algumas coisas fora de ordem no tempo, mas acontecem praticamente tudo que tem lá aqui nesse primeiro volume. E sim, novamente caiu lagrimazinhas quando eu estava fazendo a leitura em um momento que realmente é difícil, né? Que é luto também. E aqui a gente vai ter uma garotinha órfã, onde a gente vai acompanhar ela desde os seus 13 anos até a fase adulta, depois dos outros volumes, quando ela casa, quando ela tem filhos, enfim. E assim a gente acompanha a vida da Anne. E na adaptação a gente conhece ela criancinha, quando ela é adotada pelos irmãos, depois ela vai crescendo gradativamente na série. A série termina quando a Anne vai entrar na universidade.
E aqui também é praticamente quando a Anne termina essa fase e vai entrar na universidade. Então eu preciso muito ler a continuação, porque eu queria ler o quê? A continuação e ler essa série pra saber o que acontecia com ele, porque a série foi cancelada e eu fiquei encantada, né? E é isso, gente. Chorei bastante com a série, dei umas fungadinhas aqui no livro e eu super indico essa leitura. É aquela que deixa o coração quentinho, mas também te dói em alguns momentos. Bora para a próxima leitura. E o penúltimo livro dessa lista que me fez cair lágrimas foi Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu fiz a leitura ano passado, antes de sair a adaptação no cinema. Gostei muito da adaptação, bem como do livro. Aqui a gente vai ter muita questão do abandono parental e como a nossa personagem se vê muito sozinha, fala muito sobre solidão. Como essa personagem, uma criancinha, conseguiu se virar, sobreviver, sem ter um pai, sem ter um irmão, quando ela tinha, sei lá, 6, 8 anos de idade. Então, assim, foi um livro muito emocionante e que também fala muito sobre a questão da discriminação naquela época, sobre o racismo, bem como essa questão dela ser discriminada por ser uma criança diferente, que vive no brejo, que não tem roupas da hora, que não tem sapatos, como as crianças eram más com ela cresce, vira uma escritora renomada sobre o meio ambiente, e é um livro assim cheio que ao mesmo tempo que tem toda essa carga dramática, a gente tem o quê? Um grande suspense, porque vai no futuro acontecer um assassinato. Um rapaz muito conhecido da cidade é encontrado morto no brejo. E ela é encontrada, ela mora naquela região, então ela é vista como a principal suspeita e a gente vai acompanhar, então, essa investigação e o desfecho sobre será que foi um acidente, será que foi um assassinato, enfim. Bora pro último livro dessa lista. E para encerrar essa lista chorosa, eu trago Pachinko, um quase calhamacinho, tem quase 500 páginas. Esse livro foi leitura no Clube da Ju no ano passado, me fez ficar de ressaca literária, porque foi um livro muito intenso, uma carga emocional muito grande, uma história praticamente centenária de uma família. A gente acompanha a Sunja aqui como personagem principal, desde quando ela foi concebida, quando ela era criança, adolescente, adulta e idosa. E a gente vai acompanhando a vida da família dela, de como elas tiveram que sobreviver em meio a momentos tão difíceis como guerra, com o Japão e Coreia, de como eles eram discriminados por serem coreanos, quando eles vão pro Japão e ainda continuam sofrendo muito preconceito. A gente vê como as mulheres naquela época sofriam e sofrem até hoje. Enfim, é um livro que traz muita bagagem histórica e emocional, então não teve certos momentos que eu senti muita frustração e raiva, mas teve momentos que lagrimazinhas caíram aos meus olhos. Então essa foi a lista dos meus livros que mais me fizeram chorar nesses últimos 2 anos, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram algum desses livros e se você é coração de pedra, não caiu uma lágrima, ou se você é igual manteiga derretida e caiu muitas lagriminhas. Comente qual é o livro mais emocionante que você leu. E não vale dizer malei eu, hein? Esse tá numa categoria à parte, que é sofrimento puro. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!